Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Beth e Barney Hill protagonizaram um dos casos de abdução extraterrestre mais famosos da história. Em 1961, o casal viu uma luz misteriosa na estrada, perdeu 2 horas de memória e depois relatou encontros com seres desconhecidos. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Você acabou de chegar ao canal? Então se inscreva, ative o sino das notificações e deixe o seu gostei no vídeo. Número 1. As criaturas junto à cerca. O dono de uma casa teve sua rotina interrompida quando ouviu o cachorro latindo de maneira desesperada. No primeiro momento, ele imaginou que o animal estivesse reagindo a algo comum. Talvez outro cachorro, um gato ou alguma pessoa passando perto da propriedade. Mas a curiosidade rapidamente deu lugar ao espanto, quando ele olhou para o quintal e afirmou ter visto 3 criaturas estranhas paradas do lado de fora. Uma delas estava muito próxima da porta, como se pudesse entrar na casa a qualquer momento. O que mais chamou sua atenção foi a aparência inquietante daqueles seres. Eles pareciam quase não possuir rosto, o que tornou ainda mais difícil entender o que eram ou quais seriam suas intenções. Dividido entre o medo e a curiosidade, o morador decidiu permanecer dentro da residência e começou a filmar a cena discretamente com o celular. A região já era conhecida por relatos de fenômenos misteriosos e, havia muito tempo, era considerada um ponto de grande atividade envolvendo objetos voadores não identificados. Quanto mais se observa a gravação, mais estranhas as criaturas parecem. Também não está claro por que 2 delas permanecem paradas atrás da cerca, aparentemente esperando alguma coisa. Outro detalhe curioso é que supostos extraterrestres parecem ser vistos com frequência cada vez maior em áreas residenciais, próximos de casas, quintais e propriedades particulares. Na sua opinião, o que aqueles seres estavam fazendo junto à cerca? Seria aquele um ponto de encontro secreto ou eles teriam outros planos? Número 2. O incidente da Ilha Morri. O incidente da Ilha Morri se refere a um suposto avistamento de objetos voadores não identificados ocorrido em 1947, nas proximidades da Ilha Morri, localizada em Puget Sound, no estado de Washington, Estados Unidos. O caso é frequentemente citado como um dos primeiros grandes episódios da era moderna dos discos voadores, tendo acontecido poucos dias antes do famoso avistamento de Kenneth Arnold e algumas semanas antes do caso de Roswell. Em 21 de junho de 1947, Harold Dahl, que trabalhava em embarcações na região, afirmou ter visto 6 objetos voadores enquanto estava em seu barco. De acordo com o relato, um dos objetos parecia apresentar algum tipo de problema e começou a liberar uma substância metálica. Parte desse material caiu sobre a embarcação, ferindo seu filho e matando o cachorro que estava a bordo. Dahl também afirmou que, algum tempo depois, recebeu a visita de um homem vestido com um terno escuro. O desconhecido teria feito ameaças e exigido que ele não falasse publicamente sobre o ocorrido. Harold contou a história ao seu supervisor, Fred Chrisman. O caso acabou chegando ao conhecimento de Ray Palmer e Kenneth Arnold, 2 nomes ligados às primeiras investigações sobre discos voadores. Em 25 de junho de 1947, Arnold, Dahl e Chrisman se encontraram para conversar sobre o incidente. Pouco tempo depois, Kenneth Arnold teria seu próprio avistamento famoso, no qual disse ter observado 9 objetos não identificados voando perto do Monte Rainier. O relato de Arnold deu origem à popularização da expressão disco voador, tornando o caso da Ilha Morri ainda mais intrigante para os pesquisadores. Número 3. A abdução de Travis Walton. Talvez uma das histórias modernas de abdução mais conhecidas seja a de Travis Walton. Em 5 de novembro de 1975, Walton e seus colegas haviam terminado um dia de trabalho em uma área de floresta no Arizona. Enquanto deixavam o local em uma caminhonete, o grupo percebeu uma luz intensa brilhando acima das árvores. Intrigado, Travis pediu que o veículo parasse e desceu para observar mais de perto. Segundo seus companheiros, ele caminhou na direção do objeto e acabou sendo atingido por um forte feixe de luz azulada, que o lançou violentamente ao chão. Assustados, os outros homens fugiram com a caminhonete. Pouco tempo depois, decidiram retornar, mas Travis não estava mais lá. As autoridades organizaram uma grande operação de busca. Como Walton continuava desaparecido, surgiram suspeitas de que seus colegas pudessem ter cometido algum crime e inventado a história do objeto voador para esconder o que realmente havia acontecido. Mesmo sob pressão, os trabalhadores mantiveram a mesma versão. 5 dos 6 homens acabaram sendo submetidos a testes com um detector de mentiras e passaram nos exames, algo que aumentou ainda mais o mistério.
5 dias depois, Travis Walton reapareceu perto de um posto de combustíveis, exausto, confuso e desidratado. Ele afirmou que havia acordado no interior de uma nave e encontrado seres de aparência estranha em um ambiente semelhante a uma sala médica. Segundo Walton, algumas criaturas tinham corpos pequenos e cabeças grandes, enquanto outras pareciam mais humanas. A história ganhou destaque em jornais do mundo inteiro e inspirou o filme Fogo no Céu, lançado em 1993. Mesmo depois de tantas décadas, o caso continua sendo um dos relatos de abdução mais discutidos e controversos de toda a história da ufologia. Número 4. A figura registrada em Montana. O estado de Montana, localizado no oeste dos Estados Unidos, é conhecido por suas paisagens amplas, montanhas, florestas e regiões quase completamente isoladas. O lugar também acumula histórias sobre fenômenos inexplicáveis. Uma fotografia registrada em outubro de 2018, nas proximidades de uma área rural de Montana, reforçou a ideia de que talvez seja importante manter uma câmera por perto ao caminhar pelo campo durante a noite. Um morador chamado Tom instalou mais de 100 câmeras acionadas por movimento com o objetivo de identificar predadores, animais selvagens e possíveis invasores em sua propriedade. Certa manhã, ao verificar as gravações, ele encontrou algo diferente de tudo o que esperava ver. A figura parecia caminhar sobre 2 pernas, mas apresentava proporções estranhas. A cabeça parecia grande demais para o corpo, e o formato geral não se encaixava facilmente na aparência de um animal conhecido. Ao observar a imagem com mais cuidado, especialmente a região arredondada da cabeça, ele começou a se perguntar se aquilo poderia realmente ser uma pessoa. A câmera estava instalada a vários quilômetros de qualquer estrada ou trilha movimentada. Para comparar as proporções, o proprietário realizou um teste fotográfico, registrando uma pessoa no mesmo local e colocando as 2 imagens lado a lado. A diferença entre as figuras chamou atenção, principalmente no tamanho da cabeça e na posição dos braços. Montana possui uma longa tradição de relatos envolvendo criaturas desconhecidas. O pé grande, também conhecido como Sasquatch, aparece com frequência nas histórias locais, principalmente por causa das extensas áreas de floresta que poderiam servir de esconderijo. O estado também é considerado uma região de alta atividade envolvendo objetos voadores não identificados, além de contar com relatos de mutilações de gado e ataques inexplicáveis contra animais. Número 5. Os fenômenos do Theodore Roosevelt. Tripulantes do navio dos Estados Unidos. Theodore Roosevelt, um porta-aviões da classe Nimitz, pertencente à Marinha dos Estados Unidos, relataram diversos encontros com fenômenos aéreos não identificados entre 2014 e 2015. Os episódios receberam grande atenção pública em dezembro de 2017, quando reportagens do The New York Times e de outros veículos revelaram detalhes sobre vídeos gravados por pilotos militares. As imagens mostravam objetos aparentemente capazes de realizar movimentos incomuns, acelerar rapidamente e voar sem superfícies de controle visíveis, como asas ou estabilizadores. Os vídeos ficaram conhecidos como infravermelho de visão frontal, gimbal e go fast. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou oficialmente as gravações e confirmou que haviam sido feitas por integrantes da Marinha. Após a repercussão pública, o governo dos Estados Unidos também reconheceu a existência de programas que investigavam relatos envolvendo fenômenos aéreos não identificados. Entre eles, estava o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, um programa associado à Agência de Inteligência de Defesa. Outra iniciativa, chamada Programa Avançado de Aplicações de Sistemas de Armas Aeroespaciais, funcionou entre 2008 e 2010, embora contratos e atividades relacionadas tenham continuado sendo discutidos nos anos seguintes. O objetivo desses projetos era analisar ocorrências incomuns, avaliar possíveis ameaças à segurança nacional e investigar se os objetos observados poderiam representar tecnologias estrangeiras. Até hoje, não existe uma explicação pública e definitiva para todos os fenômenos registrados pelos pilotos do navio dos Estados Unidos Theodore Roosevelt. Na sua opinião, o que aqueles tripulantes realmente viram no céu? Conte nos comentários. Número 6. O incidente de Pascagoula. Na noite de 11 de outubro de 1973, Charles Hickson e seu colega Calvin Parker estavam pescando perto do rio Pascagoula, no Mississippi, Estados Unidos.
De repente, os dois ouviram um ruído semelhante a um zumbido e viram um objeto brilhante, com formato ovalado, pairando no ar. Segundo os homens, uma abertura surgiu no objeto e 3 criaturas apareceram. Elas não se pareciam com os pequenos seres verdes frequentemente mostrados em filmes. Hickson descreveu as entidades como figuras de aparência quase robótica, com pele cinzenta e enrugada, mãos semelhantes a garras e estruturas pontiagudas no lugar do nariz e das orelhas. As criaturas pareciam flutuar acima do chão. Charles e Calvin afirmaram que ficaram completamente paralisados quando acabaram sendo agarrados e levados para o interior do objeto. Hickson se lembrava de ter passado por algum tipo de exame realizado por um grande mecanismo semelhante a um olho. Parker, que estava em estado de choque, recordava menos detalhes, mas confirmou que também acreditava ter sido levado. Depois de serem libertados, os dois procuraram imediatamente o escritório do xerife para denunciar o ocorrido. Os policiais decidiram deixá-los sozinhos em uma sala onde havia um gravador escondido. O objetivo era verificar se eles mudariam a versão quando acreditassem que ninguém estava ouvindo. Porém, a gravação captou os dois falando em voz baixa e demonstrando medo verdadeiro. Para muitos pesquisadores, essa conversa indicava que eles realmente acreditavam ter vivido aquela experiência. Charles Hickson continuou contando a história até sua morte, em 2011. Anos depois, Calvin Parker também passou a falar publicamente sobre o caso e publicou suas memórias. Número 7. As figuras junto à cerca de Las Vegas. A cena parece retirada diretamente de um filme de terror. Ao observar com atenção a região inferior de uma cerca, é possível notar algo semelhante a uma mão pertencente a uma figura agachada do outro lado. Em junho de 2023, surgiram diversos relatos sobre supostos seres extraterrestres vistos em Las Vegas, Estados Unidos. Uma família afirmou ter encontrado criaturas estranhas no quintal, pouco depois de um objeto luminoso cruzar o céu e aparentemente cair nas proximidades. Em uma das gravações divulgadas na internet, uma figura parece observar o ambiente através da cerca. Alguns espectadores dizem ser possível identificar dedos segurando a estrutura. O vídeo teria sido gravado em um período próximo ao incidente relatado pela família de Las Vegas. Logo no início do trecho, certas pessoas afirmam enxergar um olho e uma silhueta escura. Quando a imagem é analisada tomando como referência 3 postes da cerca, a figura parece estar posicionada mais para o lado esquerdo. Alguns observadores defendem que os seres não apresentam proporções humanas comuns. Eles apontam para olhos grandes, cabeças alongadas e corpos aparentemente muito altos. Também parece existir uma segunda figura agachada, olhando por uma abertura mais baixa da cerca. É claro que imagens escuras e de baixa resolução podem produzir ilusões visuais. Mesmo assim, cenas como essa levantam perguntas interessantes sobre aquilo que pode estar escondido nas sombras. Como você reagiria se encontrasse algo assim do outro lado da sua cerca? Escreva nos comentários. Número 8. As luzes de Kaikoura. O incidente das luzes de Kaikoura se refere a uma série de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados ocorridos durante 2 noites de dezembro de 1978, perto da cidade de Kaikoura, na Nova Zelândia. O caso chamou bastante atenção por envolver muitos testemunhos, incluindo pilotos experientes, controladores de tráfego aéreo e profissionais de uma equipe de televisão. Também existiam registros de radar e imagens feitas com câmeras, o que tornou o episódio ainda mais difícil de ignorar. A primeira sequência importante de avistamentos ocorreu na noite de 21 de dezembro de 1978. A tripulação de uma aeronave de carga relatou diversas luzes estranhas no céu. As luzes acabaram sendo descritas como pontos brilhantes, alaranjados ou esbranquiçados, que se movimentavam de maneira incomum. Em certos momentos, pareciam se aproximar, se separar e mudar de posição rapidamente. Dias depois, em 30 de dezembro, uma equipe de televisão embarcou em um avião para investigar os relatos. Durante o voo, novas luzes acabaram sendo vistas e filmadas. Alguns dos objetos também apareceram nos radares usados pelo controle de tráfego aéreo. Pilotos presentes na região confirmaram que os movimentos não pareciam corresponder ao comportamento normal de aviões, estrelas ou outros objetos conhecidos. O governo da Nova Zelândia realizou investigações e analisou depoimentos, imagens e registros de radar. Algumas explicações sugeriram reflexos luminosos, planetas, barcos de pesca ou interferências atmosféricas. No entanto,
Testemunhas e pesquisadores argumentaram que essas hipóteses não explicavam todos os detalhes observados. Por isso, as luzes de Kaikoura continuam sendo um dos casos mais importantes da história da ufologia na Nova Zelândia. Número 9. O suposto sequestro de Linda Napolitano. O suposto sequestro de Linda Napolitano, também conhecido como Caso Manhattan, ou Caso da Ponte do Brooklyn, é uma das histórias de abdução mais discutidas de Nova York. Em novembro de 1989, Linda afirmou que acabou sendo retirada de seu apartamento, localizado no 12º andar de um prédio, e levada pelo ar em direção a um objeto voador. O que tornou o relato especialmente famoso acabou sendo a alegação de que outras pessoas teriam testemunhado o acontecimento. 2 homens que se identificaram como agentes de segurança disseram ter visto Linda flutuando para fora da janela e entrando no objeto. Também surgiram rumores de que um importante representante internacional teria presenciado o episódio enquanto era transportado de carro pela cidade. Napolitano afirmou que dentro da nave acabou sendo submetida a procedimentos médicos e manteve contato telepático com os seres responsáveis pelo sequestro. O pesquisador Bud Hopkins reuniu depoimentos, cartas e relatos relacionados ao caso, documentando a história ao longo de vários anos. Os céticos destacaram a falta de provas físicas verificáveis e questionaram a identidade de algumas testemunhas. Mesmo assim, a quantidade de relatos associados ao episódio impediu que a história desaparecesse completamente. Linda continuou relatando ansiedade, medo e a sensação de que havia sido levada outras vezes. Número 10. O alienígena de Tarija. Em agosto de 2023, surgiu um relato incomum nas proximidades do rio Pilcomayo, em Tarija, Bolívia. Testemunhas afirmaram ter visto uma criatura translúcida, com aproximadamente 1,20 m de altura, caminhando perto da margem do rio. A figura parecia acinzentada e parcialmente transparente, com braços e pernas longos, lembrando o estereótipo dos extraterrestres mostrados no cinema. O aspecto mais curioso era que a criatura não parecia assustada com as pessoas. Na fotografia divulgada, ela aparentava olhar diretamente para a câmera. Pesquisadores de fenômenos aéreos e especialistas em imagens começaram a analisar o registro para descobrir se poderia ser autêntico ou se havia sido alterado digitalmente. A figura recebeu o apelido de alienígena de Tarija. Um ufólogo chamado Javier Carlos chamou atenção para um detalhe específico. A criatura aparentemente não projetava uma sombra clara no chão ou na água. Para alguns, isso tornava a imagem mais misteriosa. Para outros, indicava possível manipulação. A região de Tarija já possui uma história ligada a fenômenos estranhos. Em 1978, centenas de moradores afirmaram ter visto um objeto luminoso cair ou atingir uma área montanhosa próxima. O episódio despertou o interesse de autoridades bolivianas e chegou a ser acompanhado por representantes dos Estados Unidos. Relatos posteriores mencionaram a descoberta de um objeto cilíndrico em uma encosta, mas os detalhes sobre sua origem nunca acabaram sendo esclarecidos de forma conclusiva. Número 11. A abdução de Allagash. Em agosto de 1976, 4 estudantes de arte chamados Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz e Chuck Hack acamparam no norte do estado do Maine, Estados Unidos. Durante uma pescaria noturna no Lago Eagle, eles afirmaram ter visto um objeto grande e brilhante pairando silenciosamente sobre a região. Curiosos, os jovens apontaram uma lanterna na direção da luz. Segundo o relato, o objeto respondeu se movendo em direção a eles. Tomados pelo pânico, remaram rapidamente de volta para a margem. Ao chegarem ao acampamento, perceberam que a fogueira, que deveria continuar acesa por muito mais tempo, já estava praticamente apagada. Isso levou o grupo a suspeitar que várias horas haviam se passado sem que eles percebessem. Durante algum tempo, tentaram deixar o episódio para trás. Anos depois, porém, começaram a ter pesadelos envolvendo seres de olhos grandes, luzes intensas e ambientes desconhecidos. Os 4 passaram por sessões de hipnose e, de maneira independente, contaram histórias muito parecidas. Eles disseram que acabaram sendo levados para o interior de uma nave e submetidos a exames semelhantes a procedimentos médicos. Também descreveram entidades frias, silenciosas e aparentemente incapazes de demonstrar emoção. Os céticos argumentam que a hipnose pode criar ou modificar lembranças, especialmente quando as pessoas já conhecem histórias de abdução. Os defensores do caso afirmam que as semelhanças entre os 4 relatos tornam o episódio de Allagash
um dos exemplos mais fortes de uma suposta abdução envolvendo várias pessoas ao mesmo tempo. Número 12. A figura no Google Street View. Em uma história que rapidamente ganhou espaço na internet, uma mulher de 45 anos, moradora do estado do Maine, afirmou ter encontrado algo estranho enquanto utilizava o Google Street View. Ela navegava pelo mapa digital em busca de uma venda de garagem quando percebeu uma figura incomum no banco traseiro de um carro que passava pela rua. A mulher, cuja identidade não acabou sendo divulgada, esperava encontrar objetos usados ou oportunidades de compra na vizinhança. No entanto, sua busca tomou um rumo completamente inesperado. Através da imagem do Street View, ela observou uma silhueta que parecia ter uma cabeça grande e um formato diferente do de uma pessoa comum. Surpresa, fez uma captura de tela e enviou a imagem para amigos. Pouco depois, o registro começou a circular nas redes sociais. Moradores da região ficaram intrigados com a possibilidade de que algo desconhecido tivesse sido fotografado dentro do veículo. A área já possuía relatos antigos de objetos voadores não identificados, o que aumentou a curiosidade de entusiastas do paranormal. Algumas pessoas disseram que a figura poderia ser um boneco, uma máscara ou um passageiro distorcido pelo sistema de captura de imagens. Outras sugeriram que o efeito teria sido causado pela combinação de movimento, reflexos no vidro e falhas na montagem das fotografias panorâmicas. Mesmo sem uma conclusão definitiva, a imagem continuou alimentando discussões sobre aquilo que realmente estava no banco traseiro do automóvel. Número 13. O incidente da floresta de Rendlesham. O incidente da floresta de Rendlesham, muitas vezes chamado de Roswell britânico, aconteceu no final de dezembro de 1980, em Suffolk, Inglaterra. Vários militares dos Estados Unidos que trabalhavam em bases da Força Aérea Real Britânica afirmaram ter testemunhado fenômenos estranhos na região. Na madrugada de 26 de dezembro de 1980, integrantes da segurança perceberam luzes incomuns descendo em direção à floresta de Rendlesham. Entre os envolvidos estavam Jim Penniston e John Burroughs. A princípio, eles imaginaram que um avião pudesse ter caído. Por isso, entraram na floresta para investigar. De acordo com Penniston, o grupo encontrou um objeto triangular com luzes intensas. Ele afirmou ter se aproximado o suficiente para tocar a superfície da estrutura e observar símbolos desconhecidos gravados no material. Pouco depois, o objeto teria se elevado e desaparecido em alta velocidade. Na noite seguinte, o tenente-coronel Charles Haut liderou uma nova equipe até a floresta. Haut afirmou ter visto luzes pulsantes e objetos que pareciam emitir feixes luminosos na direção do solo e das instalações militares. Ele gravou parte da investigação em uma fita de áudio, descrevendo em tempo real aquilo que observava. O caso ganhou repercussão depois que documentos e memorandos militares se tornaram públicos. Algumas explicações sugeriram que os soldados teriam confundido o farol de Orford Ness, estrelas brilhantes, meteoros ou luzes de veículos. As testemunhas, porém, sempre defenderam que aquilo que viram estava muito mais perto e se comportava de maneira diferente. O Ministério da Defesa britânico concluiu que o episódio não representava uma ameaça à segurança nacional. Mas muitos detalhes permaneceram sem uma explicação aceita por todos. Número 14. A experiência de Whitley Strieber. Poucas histórias de contato extraterrestre se tornaram tão conhecidas quanto a do escritor Whitley Strieber. Em dezembro de 1985, ele afirmou ter sido retirado de sua cabana no norte do estado de Nova York por seres não humanos. Mais tarde, descreveu criaturas semelhantes aos conhecidos extraterrestres cinzentos com cabeças grandes e olhos negros. Também mencionou figuras menores que lembravam insetos. Segundo Strieber, ele acabou sendo levado para um ambiente desconhecido e submetido a procedimentos médicos e psicológicos. Em vez de esconder a experiência, decidiu transformá-la em um livro. A obra Comunhão, publicada em 1987, tornou-se um sucesso internacional. A capa mostrava o rosto marcante de um ser cinzento com olhos grandes e escuros. Essa imagem ajudou a moldar a maneira como milhões de pessoas passaram a imaginar os extraterrestres. O livro acabou sendo posteriormente adaptado para o cinema, com Christopher Walken no papel principal. Strieber sempre sustentou que suas experiências eram reais. No entanto, também admitiu que talvez não tivessem acontecido de forma totalmente física e poderiam envolver estados alterados de consciência
ou outras dimensões. Os críticos acreditam que a história pode ter sido inventada ou influenciada por sonhos e paralisia do sono. Outras pessoas argumentam que o autor colocou sua reputação em risco ao publicar um relato tão incomum. Verdadeira ou não, a história de Whitley Strieber se tornou um fenômeno cultural e uma das narrativas mais influentes da ufologia moderna. Número 15. A perseguição ao fazendeiro. É comum ouvir histórias sobre pessoas supostamente perseguidas ou sequestradas por extraterrestres em campos distantes, florestas isoladas e estradas vazias. Mas você já imaginou presenciar uma possível perseguição alienígena em tempo real? Em uma gravação assustadora, um fazendeiro da África do Sul aparece correndo enquanto algo que se parece com uma criatura desconhecida o segue. Poucas informações verificáveis existem sobre a origem do vídeo. O local exato não acabou sendo divulgado, embora alguns afirmem que as imagens tenham sido feitas na própria propriedade do homem. O fazendeiro conseguiu registrar parte do encontro e teria publicado o material na internet pouco antes de desaparecer. Dias depois, o vídeo começou a circular amplamente nas redes sociais. A falta de informações sobre o destino do homem gerou rumores e teorias. Algumas pessoas acreditavam que ele simplesmente decidiu não falar mais sobre o assunto. Outras imaginaram que algo poderia ter acontecido depois do encontro. Também existe a possibilidade de toda a história ter sido criada como uma encenação. Mesmo assim, o vídeo levanta uma pergunta inquietante. Caso uma inteligência desconhecida quisesse agir na Terra, ela escolheria uma invasão aberta ou preferiria operar silenciosamente, sem chamar atenção? O fazendeiro apenas estava no lugar errado, na hora errada, ou teria encontrado algo que não deveria ter visto? O que você acha? Número 16. O incidente do Passo Dyatlov. O incidente do Passo Dyatlov envolve a morte misteriosa de 9 excursionistas experientes nos Montes Urais, na antiga União Soviética, em fevereiro de 1959. O grupo original era formado por 8 homens e 2 mulheres. Um dos integrantes abandonou a expedição por problemas de saúde e sobreviveu. Os outros 9 continuaram a caminhada. Eles pretendiam atravessar uma região montanhosa extremamente fria e alcançar uma área próxima ao Monte Otorten. Quando não retornaram na data prevista, familiares e autoridades organizaram uma operação de busca. Dias depois, os socorristas encontraram a barraca do grupo em uma encosta remota. O tecido havia sido cortado de dentro para fora, sugerindo que os excursionistas saíram rapidamente, sem utilizar a entrada normal. Pegadas na neve indicavam que alguns haviam fugido descalços ou usando apenas meias, apesar das temperaturas extremamente baixas. Os corpos acabaram sendo encontrados em locais diferentes, espalhados pela região. Algumas vítimas apresentavam sinais de hipotermia. Outras tinham ferimentos graves, incluindo fraturas no crânio e no tórax. Uma das mulheres estava sem a língua, enquanto outros corpos apresentavam ausência de tecidos moles, algo que pode ter sido provocado pela decomposição natural e pela ação de animais. Também acabaram sendo detectados níveis de radiação em algumas peças de roupa, o que alimentou teorias sobre testes militares secretos. Ao longo das décadas, surgiram explicações envolvendo avalanche, ventos violentos, armas experimentais, animais, conflitos internos e até encontros com objetos voadores não identificados. Investigações mais recentes apontaram que uma avalanche de placas de neve pode ter forçado o grupo a abandonar a barraca. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que essa hipótese não explica todos os detalhes. Afinal, o que realmente aconteceu naquela montanha? Número 17. As abduções de Pier Fortunato Zanfretta. O caso de abdução mais famoso da Itália envolve Pier Fortunato Zanfretta, um vigia noturno que afirmou ter sido sequestrado diversas vezes entre 1978 e 1981. O primeiro episódio teria ocorrido em 6 de dezembro de 1978, durante uma ronda perto de Torriglia, no norte da Itália. Em estado de pânico, Zanfretta entrou em contato com seu empregador e relatou ter visto seres reptilianos gigantes, com mais de 3 metros de altura, pele esverdeada, escamas e olhos amarelados. A comunicação acabou sendo interrompida pouco depois. Seus colegas o encontraram caído no chão, em estado de choque e visivelmente abalado. Zanfretta
afirmou que havia sido levado para o interior de uma nave e examinado por aquelas criaturas. Segundo ele, os seres eram muito mais assustadores do que os conhecidos extraterrestres cinzentos. Nos anos seguintes, afirmou ter sofrido um total de 11 abduções. Ele repetia os mesmos detalhes: entidades reptilianas, instrumentos desconhecidos, ambientes metálicos e comunicação telepática. Zanfretta registrou ocorrências policiais e apareceu em programas de televisão, algo que poucas pessoas envolvidas em relatos semelhantes estavam dispostas a fazer naquela época. Após um dos episódios, investigadores encontraram marcas queimadas no solo e pegadas de grandes dimensões. Também houve relatos de luzes estranhas vistas no céu por testemunhas independentes. Durante sessões de hipnose, Zanfretta frequentemente chorava e insistia que estava dizendo a verdade. Ele afirmou que os seres vinham de um planeta chamado Titonia. Até hoje, o caso divide opiniões. Para alguns, trata-se de uma das histórias mais detalhadas da ufologia italiana. Para outros, seria apenas uma narrativa sem provas suficientes. Número 18. As criaturas chamadas Pelacaras. Imagine dirigir por uma estrada no meio da floresta durante a madrugada. De repente, ao iluminar o caminho com os faróis, você vê uma figura alta parada no centro da pista, a poucos metros do veículo. Em 2023, moradores de uma comunidade indígena no Peru afirmaram estar sendo atacados por criaturas misteriosas. Diante dos relatos, a população organizou patrulhas noturnas para proteger mulheres, crianças e idosos. A comunidade também pediu ajuda às autoridades peruanas, incluindo a polícia e as forças armadas. Os moradores disseram ter sofrido diversos ataques. Em um dos episódios, uma adolescente de 15 anos ficou ferida e precisou de atendimento médico. Jairo Reategui Dávila, um dos líderes comunitários, declarou que a jovem conseguiu escapar, mas sofreu cortes durante a luta. As criaturas acabaram sendo descritas como figuras com cerca de 2 metros de altura. Os moradores passaram a chamá-las de Pelacaras, nome associado a antigas lendas regionais sobre seres que atacariam pessoas para retirar pele, gordura ou órgãos. Segundo os relatos, as figuras usavam roupas escuras, máscaras e estruturas semelhantes a equipamentos nas pernas. Algumas testemunhas afirmaram que os seres possuíam cabeças alongadas e olhos amarelados. Também disseram que eles eram capazes de flutuar ou se mover rapidamente. Um líder local contou que disparou contra uma das figuras, mas aparentemente não conseguiu feri-la. As autoridades peruanas investigaram o caso e sugeriram que os responsáveis poderiam ser criminosos envolvidos com mineração ilegal, utilizando equipamentos para assustar os moradores. Apesar dessa explicação, integrantes da comunidade continuaram afirmando que aquilo que viram não parecia humano. Número 19. A abdução de Antônio Vilas Boas. Em outubro de 1957, o agricultor brasileiro Antônio Vilas Boas, de 23 anos, relatou uma das primeiras histórias detalhadas de abdução extraterrestre. Ele trabalhava durante a noite em uma fazenda próxima de São Francisco de Sales, Minas Gerais, para evitar o forte calor do dia. Enquanto conduzia um trator, percebeu uma luz vermelha intensa no céu. A luz se aproximou e revelou um objeto com formato ovalado, semelhante a um ovo, com uma estrutura giratória na parte superior. Segundo Antônio, a nave pousou sobre 3 suportes. Quando tentou fugir, o motor do trator parou. 4 figuras pequenas, vestindo roupas cinzentas e capacetes, saíram do objeto e o agarraram. Dentro da nave, ele afirmou ter sido despido, coberto por um gel sem cheiro e submetido a exames médicos. Também teria ocorrido uma retirada de sangue. Vilas Boas relatou ainda o encontro com uma mulher de aparência humana, olhos claros, cabelos loiros e queixo pontudo. Ele acreditava que tudo fazia parte de algum experimento reprodutivo. Após aproximadamente 4 horas, acabou sendo liberado. Nos dias seguintes, apresentou náuseas, fraqueza e lesões na pele. O médico Olavo Fontes examinou Antônio e registrou sintomas que poderiam ser compatíveis com exposição a algum tipo de radiação, embora essa interpretação continue sendo discutida. O relato surgiu anos antes do famoso caso de Betty e Barney Hill, e incluía descrições detalhadas do interior da nave e de símbolos incomuns. Por isso, a história de Antônio Vilas Boas ocupa uma posição importante na história mundial das supostas abduções. Número 20. Os acontecimentos de Black Forest. Durante vários anos, Russell Elliott viveu em meio a acontecimentos estranhos em sua casa, localizada na região de Black Forest,
no Colorado, Estados Unidos. A residência ficava muito perto de uma propriedade conhecida por relatos de atividade paranormal. Algumas pessoas acreditavam que a região funcionava como um tipo de vórtice energético. Em discussões espirituais e metafísicas, um vórtice costuma ser descrito como um campo de energia, capaz de intensificar experiências incomuns, ou até funcionar como passagem para outras dimensões. A fama do local atraiu investigadores paranormais, curiosos e pessoas em busca de emoções fortes. Depois de observar formações luminosas estranhas na floresta, Elliot começou a registrar os acontecimentos com uma câmera de vídeo. Em uma das gravações, ele caminha pela paisagem escura e silenciosa durante uma noite fria. O ambiente parece completamente parado. Não há sons claros de animais, vento ou movimento entre as árvores. A sensação de silêncio é tão intensa que qualquer pequeno ruído parece se destacar. Em determinado momento, Elliot aponta a câmera para uma estrutura semelhante a um celeiro. Ali, parcialmente escondida na escuridão, aparece uma figura de cabeça grande e corpo estreito. Para alguns espectadores, a forma lembra um extraterrestre. Para outros, pode ser uma pessoa, um objeto ou uma ilusão provocada pela pouca iluminação. Seja qual for a explicação, a gravação deixou uma pergunta. O que exatamente Elliot encontrou escondido nas sombras da floresta? Número 21. O encontro de Voronezh. Em 27 de setembro de 1989, um suposto encontro extraterrestre aconteceu em Voronezh, cidade localizada no sudoeste da Rússia. O incidente ganhou atenção internacional por envolver um grande número de testemunhas, incluindo várias crianças. Segundo os relatos, um objeto em forma de disco desceu e pousou em um parque da cidade. A estrutura acabou sendo descrita como metálica e possuía uma cúpula na parte superior. As testemunhas afirmaram que uma abertura surgiu na nave e 3 seres apareceram. Eles teriam aparência humanoide, cerca de 3 metros de altura, cabeças grandes e olhos brilhantes. Também usavam roupas prateadas e se movimentavam de forma rígida, quase mecânica. Uma das testemunhas declarou que um dos seres carregava um pequeno dispositivo capaz de emitir um feixe de luz. Em uma das versões mais extraordinárias, uma criança teria desaparecido por alguns instantes depois de ser atingida pelo raio e reaparecido quando o objeto deixou o local. Outras pessoas afirmaram ter se sentido paralisadas ou dominadas por um medo intenso durante o pouso. Também houve relatos sobre um pequeno dispositivo ou robô flutuando próximo da nave. Autoridades e cientistas soviéticos investigaram a área, mas não encontraram evidências conclusivas de uma aterrissagem extraterrestre. Mesmo assim, a quantidade de testemunhas fez com que o caso de Voronezh se tornasse um dos episódios ufológicos mais conhecidos da antiga União Soviética. Número 22. O encontro de Ilkley-Moore. O encontro de Ilkley-Moore é um dos casos mais famosos do Reino Unido envolvendo uma suposta criatura extraterrestre. O principal envolvido era Philip Spencer, um policial aposentado. Na manhã de 1º de dezembro de 1987, Spencer caminhava por Ilkley-Moore, em West Yorkshire, Inglaterra, levando uma câmera. Durante o trajeto, notou uma figura estranha à distância. Ele descreveu o ser como uma criatura de olhos grandes e escuros, braços compridos, orelhas pontiagudas e pés com formato incomum. Segundo Spencer, a criatura levantou um dos braços, fazendo um gesto que parecia pedir que ele não se aproximasse. Antes que o ser desaparecesse, o ex-policial conseguiu tirar uma fotografia. Pouco depois, afirmou ter visto um objeto voador subindo rapidamente e desaparecendo no céu. A imagem da criatura se tornou famosa entre pesquisadores de objetos voadores não identificados. Especialistas analisaram o negativo original e não encontraram sinais claros de manipulação fotográfica. Isso não significa, porém, que a figura fosse necessariamente extraterrestre. Alguns céticos sugeriram que poderia ser uma pessoa usando roupa especial, um animal visto em um ângulo incomum ou uma fraude cuidadosamente preparada. Spencer também afirmou ter percebido uma diferença no tempo e relatou lembranças recuperadas durante hipnose. Para os defensores do caso, sua experiência continua sem explicação. Assustador, não acha? Número 23. O incidente de Kecksburg. Em 9 de dezembro de 1965,
um objeto luminoso acabou sendo visto cruzando o céu sobre vários estados dos Estados Unidos, incluindo Michigan, Ohio e Pensilvânia. Muitas testemunhas descreveram uma esfera brilhante e ardente, acompanhada por uma espécie de rastro. Algumas pessoas afirmaram que o objeto mudou de direção antes de descer perto da cidade de Kecksburg, na Pensilvânia. Moradores da região disseram ter visto algo cair em uma área de floresta. Certas testemunhas compararam o objeto a uma bolota ou a um sino metálico. Também surgiram relatos de símbolos semelhantes a hieróglifos na superfície. Outras pessoas afirmaram que o objeto emitia luz azulada e fumaça. Logo depois, veículos militares teriam chegado à região. Segundo moradores, homens usando roupas de proteção isolaram o local e retiraram um objeto em um caminhão de plataforma. As autoridades negaram ter recuperado qualquer nave. A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou inicialmente que o fenômeno poderia ter sido causado por um meteoro. Posteriormente, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço considerou a possibilidade de reentrada de destroços espaciais, talvez associados a um satélite soviético. Essas explicações acabaram sendo recebidas com desconfiança por parte dos moradores. Alguns acreditam que o governo recolheu um objeto desconhecido e escondeu as evidências. Décadas depois, nenhuma prova definitiva de uma nave extraterrestre acabou sendo apresentada. Mesmo assim, o caso de Kecksburg continua sendo chamado por muitos de Roswell da Pensilvânia. Número 24. O encontro de Robert Taylor. Em 9 de novembro de 1979, Robert Taylor, um trabalhador florestal de 61 anos, viveu um dos encontros mais estranhos já registrados na Escócia. O episódio ocorreu perto de Dechmont Law, na região de Livingston. Esse continua sendo um dos poucos casos britânicos envolvendo um objeto voador não identificado que recebeu investigação oficial como possível crime. Por volta das 10 horas da manhã, Taylor caminhava pela floresta acompanhado de seu cachorro. Ao entrar em uma clareira, afirmou ter visto uma grande estrutura arredondada e metálica, com aproximadamente 6 metros de largura, suspensa pouco acima do chão. O objeto possuía uma superfície escura e áspera, além de pequenas estruturas semelhantes a hélices. De repente, duas esferas menores, com cerca de 60 centímetros de largura e várias pontas, se desprenderam da nave e rolaram em sua direção. Taylor sentiu um odor forte e desagradável. As esferas teriam agarrado sua calça com extensões semelhantes a garras. Ele afirmou que acabou sendo arrastado em direção ao objeto e perdeu a consciência. Cerca de 20 minutos depois, acordou sozinho na clareira. A nave e as esferas haviam desaparecido. Sua calça estava rasgada e havia arranhões em suas pernas. A polícia examinou o local e encontrou marcas circulares, rastros no solo e diversos pequenos buracos. Como as roupas estavam danificadas e Taylor alegava ter sido atacado, o episódio acabou sendo registrado como agressão. Ele manteve sua história até morrer, em 2007, insistindo que havia encontrado algo extraordinário. Número 25. A criatura na cadeira de rodas. Em outra gravação intrigante, uma pessoa vestindo roupa de proteção aparece empurrando uma criatura por um corredor semelhante ao de um hospital ou laboratório. A figura está sentada em uma cadeira de rodas. Quem fez a gravação parece estar filmando às escondidas, como se os envolvidos não percebessem a presença da câmera. Quando o vídeo apareceu na internet, despertou imediatamente a curiosidade de milhares de pessoas. A criatura possuía uma cabeça grande, olhos muito destacados e um corpo que não parecia comum. Isso levou alguns espectadores a perguntar se as imagens poderiam mostrar um extraterrestre real. Outros quiseram saber onde o ser havia sido encontrado, quem o transportava e quais exames estariam sendo realizados. O uso da cadeira de rodas chamou atenção para duas possibilidades. Talvez a criatura estivesse ferida e recebendo atendimento. Também poderia ser resultado de algum experimento científico ou produção cinematográfica. Outro detalhe é que a pessoa que empurra a cadeira parece usar um traje completo de proteção contra materiais perigosos. Isso levantou uma nova pergunta. Aquele equipamento era necessário porque a criatura poderia transmitir alguma substância perigosa? Também existe a possibilidade de o traje e o cenário terem sido preparados apenas para tornar a gravação mais convincente. Sem informações verificáveis sobre a origem do vídeo, não é possível confirmar se a cena é real, encenada ou retirada de alguma produção. Número 26. O incidente de Mantell.
O incidente de Mantell ocorreu em 7 de janeiro de 1948 e se tornou um dos primeiros casos famosos da história moderna dos objetos voadores não identificados. O episódio envolveu a morte do capitão Thomas F. Mantell, piloto da Guarda Nacional Aérea de Kentucky. Naquele dia, a polícia e funcionários da base militar de Fort Knox receberam relatos sobre um grande objeto circular no céu. Thomas Mantell e outros pilotos acabaram sendo enviados para investigar. Durante a perseguição, Mantell continuou subindo, mesmo quando os outros aviões interromperam a operação. Testemunhas em solo afirmaram que o objeto parecia enorme e muito brilhante. O avião de Mantell alcançou uma altitude elevada. Pouco depois, perdeu o controle e caiu. O piloto morreu no acidente. A explicação oficial concluiu que ele provavelmente perdeu a consciência por falta de oxigênio, já que sua aeronave não estava preparada para operar com segurança naquela altitude por muito tempo. A natureza do objeto perseguido continuou sendo motivo de discussão. As primeiras notícias mencionaram um disco voador. Investigações posteriores sugeriram que Mantell poderia estar perseguindo um grande balão ligado ao projeto Skyhook, uma iniciativa mantida em segredo na época. Como o público não conhecia a existência desses balões, a explicação não acabou sendo divulgada imediatamente de forma clara. Isso ajudou a alimentar suspeitas de encobrimento. Você acredita que Mantell perseguiu apenas um balão? Ou havia algo diferente naquele céu? Número 27. A abdução de Kelly Cahill. Em agosto de 1993, Kelly Cahill, uma australiana de 27 anos, relatou um dos casos de abdução mais conhecidos do país. O episódio teria ocorrido em uma estrada próxima às colinas de Dandenong, no estado de Victoria. A história chamou atenção porque outras pessoas, viajando em veículos separados, também afirmaram ter visto fenômenos estranhos naquela noite. Por volta da meia-noite, Kelly e o marido dirigiam para casa quando perceberam um objeto brilhante e alongado, com luzes coloridas pairando sobre um campo. Perto do objeto, havia figuras altas e escuras. Kelly descreveu os seres como criaturas magras, com mais de 2 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Em determinado momento, uma luz intensa atingiu o casal. Depois disso, eles perceberam que aproximadamente 1 hora havia passado sem explicação. Durante sessões de hipnose, Kelly afirmou ter sido paralisada e levada para perto das criaturas. Ela descreveu os seres como figuras negras, sem rostos definidos, que se comunicavam telepaticamente e transmitiam uma sensação ameaçadora. Depois do encontro, Kelly encontrou marcas triangulares e hematomas na região do abdômen. Também relatou um cheiro estranho e sintomas físicos persistentes. Outros 2 grupos de motoristas disseram ter visto o mesmo objeto e criaturas semelhantes na mesma área. Pesquisadores afirmaram ter encontrado marcas no solo e alterações no ambiente. Embora essas evidências permaneçam controversas, Kelly contou sua história em um livro chamado Encounter. Até hoje, o caso é considerado um dos relatos mais complexos da ufologia australiana. Você já viu um objeto voador não identificado ou acredita ter encontrado alguma criatura estranha? Conte sua experiência nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Para assistir a mais conteúdos como este, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela ou visite o canal. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.